Em nome de Jesus. Provérbios, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Nós vamos conversar nesta noite 5 éticas da vida. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ao teu próprio entendimento. Reconheço em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, igreja? Coloca a tua Bíblia aí, vamos orar. Pai, eu quero te adorar nessa noite. Já foi adorado aqui que o Senhor é fiel a todo tempo, que o Senhor é fiel a todo momento. Ó Deus, e nós queremos adorar a tua grandeza, adorar a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu te peço, usa-me, Senhor Deus, na tua presença aqui neste lugar. Convém que eu diminua e que o Senhor venha crescer sobre mim, ó Pai. Oh Pai, é fiel, o Senhor é fiel a todo momento. O Senhor é fiel a todo momento, ó Pai. Nós adoramos e cremos no teu amor neste lugar. Toma o teu lugar neste lugar. Toma o teu lugar, ó Deus, no meio do teu povo aqui nesta noite. Toma o teu lugar, ó Deus, no meio da tua igreja. Fica à vontade. Fica à vontade. Vai adorando você, Pai. Vai adorando você, mulher, que também faz essa a função de pai. Vai adorando você, filho. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Viva, nada canta, oh Pai, eu te peço, Jesus, fala para a tua igreja nesta noite. Fala para o teu povo nesta noite. Ó Deus, nos ajuda a entender, a compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco, ó Pai. Tem homens e mulheres ouvindo a tua palavra neste lugar. Ó Deus, querendo entender o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é fiel, o quão o Senhor, ó Deus, faz grandes coisas em nossas vidas. Então nós te adoramos neste momento. Ó Deus, que a tua fidelidade venha adentrar em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, compreender o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, ó Pai. Graças a Deus. Vai tomando o teu assento e adorando, gente. Adorando em nome de Jesus. 5 éticas da vida, igreja. 5 éticas da vida. Entendemos que a ética, ela é uma orientação, um princípio moral. Logo então nós trabalhamos em um princípio da vida. E se formos falar da vida, nós falamos também da paternidade. Mas entendemos que o primeiro ponto da paternidade, ela não é terrena, ela é espiritual. A partir do momento em que se encontra uma paternidade humana, isso significa que foi exercido primeiramente sobre as nossas vidas uma condição espiritual. Ou seja, nós percebemos diante da palavra ética, ao qual traz a ideia de um princípio, de uma orientação, de uma vida moral, ao qual entendemos uma necessidade de moralidade. Ou seja, entendemos e compreendemos então que de acordo à vida humana, nós percebemos que aquilo que vai fazer entender e ensinar, e o teu filho, pai, aqui nesta noite, crescer em ensinamentos do capítulo 22 de Provérbios, ensinar o caminho e o filho em que deve andar, para que nem na velhice ele venha se desviar dele. Há uma necessidade
de compreendermos que está em um campo moral, em um campo ético paterno, que entrega ao nosso filho uma necessidade de ser bem-aventurado. Mas talvez nós nos perguntamos, talvez algum jovem aqui nesta noite diz para mim, mas eu não tenho isso em casa. Talvez algum jovem declare em seu coração, eu não sei o que é isso. Deixa eu dizer um negócio para vocês, igreja. Este jovem com quem vos fala aqui sou eu. Há uma questão de um nascimento, né? Uma criança que nasceu em um lar, onde a sua própria mãe veio mencionar para ali o seu pai, estou grávida, e este homem nunca mais existiu sobre aquele relacionamento. Nós vamos perceber que aquela mulher, ela veio a ter este filho, ela veio a trazê-lo, a cuidar, veio a trazê-lo, a cuidar com grandes limitações, porque o que fez este homem tomar esta iniciativa é pelo fato desta mulher viver uma vida totalmente fora do esquadro de uma vida ética e moral, a nível de vida de uma prostituição, a nível de vida de vício, seja isso drogas, seja isso bebidas, seja isso mentiras, seja isso uma vida totalmente entregue às coisas, ao qual a lascívia, ao qual toda a glutonaria, toda a bebedice, tudo aquilo que o mundo oferece, coexistia sobre este lar e sobre essa família. Ou seja, tudo então indicava dizer não. Tudo então indicava não acontecer. Onde está essa ética? Porque o primeiro ponto da ética da vida aqui que nós queremos falar é de grande importância em um lar, ao qual não existia na vida deste jovem. Que é o quê? Escutar antes de falar. Primeira ética da vida que queremos trabalhar, pai. Queremos trabalhar, mãe. Quando eu refletia uma mensagem para esta noite, eu comecei a pensar, eu não posso deixar de falar com a mãe também. Eu não posso deixar de falar com o jovem que estará ali também. Eu não posso deixar de falar do coração de homens que também não são pais que estarão ali. E eu preciso também de falar com mulheres que, como esta, ao qual eu estou mencionando, foi pai em uma grande necessidade também. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar? Preciso de algo, porque vidas estarão sedentas. É um culto para os pais, mas é um culto também de entendimento. E Deus trouxe em meu coração cura, igreja. Cura interna, cura interior, cura familiar, cura emocional, cura psicológica, cura na alma, cura de mágoa, que caia por terra, depressão, mentiras, corações fechados, falta de liberação de perdão. Ou seja, o primeiro ponto que Deus trouxe em meu coração, escute antes de falar. Igreja, o que é diálogo? Conversar, um fala, outro ouve, outro fala, outro ouve, e há um diálogo, uma concordância. Ou seja, quando nós falamos oração, oração significa exatamente diálogo, é exatamente uma diferença da reza. A reza é algo que há uma repetição de palavras, é um texto já bem bolado, já escrito, e eu vou repetir da viagem, do alimento, do dormir, do acordar. Já quando eu trato oração, a palavra em sua literatura significa diálogo. Então, existe uma necessidade de escutar e falar. Jeremias 7:24 diz, mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. A partir do momento em que eu não ouço antes de falar,
Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou regredindo. Existem lares que estão regredindo por falta de diálogo. Existem pais que não conseguem trabalhar os seus filhos por falta de diálogo. O pastor João Carlos disse um negócio aqui no momento aqui da ministração dos jovens, interessante. Pai, talvez o seu filho ele não está querendo um celular de última geração. Talvez o seu filho ele não está querendo um computador de última geração. Talvez o teu filho está querendo que você se assente e pergunte: como vai você? O que você tem passado? Meu filho, eu te amo. E quero ir além, porque o pai, ele é um pai excelente quando ele demonstra para o teu filho o que também é ser marido. O escutar antes de falar, o dialogar, o entender que você é o sacerdote do seu lar, igreja. Jesus. E você, mulher, que talvez tanto chora, talvez o seu filho te pergunta: cadê meu pai? Como essa mulher deste jovem que aqui vos fala, outrora queria entender quem era, e esta mulher engasgada, muitas vezes bêbada, muitas vezes entregue em drogas, muitas vezes sem entender o que falar em sua limitação, em todo o sistema limitado da vida dela, que muitas vezes a gente tentava falar e não acontecia. Porque este jovem, igreja, muitas vezes eu entendo um detalhe importante: a vida faz com que seus filhos cresçam como seus pais. Se os pais fazem coisas erradas, muitas vezes há uma possibilidade grande dos filhos crescerem fazendo aquilo ao qual não é agradável. Porém, ele cresce tendo nojo de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo ao qual não se enquadra, seja isso drogas, bebidas, seja relacionamentos ilícitos, ou seja, e entendendo uma vontade daquilo que é Deus mesmo no sistema de adoração àquele que não era Jesus verdadeiramente, mas já existia um propósito. Talvez como com Jeremias: eu o escolhi desde o ventre da sua mãe. Você tem chamado aqui nesta noite, igreja. Você, pai, ele te convida, Deus te convida a ouvir antes de falar. Talvez você entrou aqui nesta noite querendo ouvir a voz de Deus. Entenda uma coisa: Ele está te falando. Vem, ora, fala comigo, mas deixa eu te falar também. Começa a pegar a minha palavra e compreender o que eu tenho para te dizer. Talvez você entrou aqui nesta noite querendo ouvir a voz de Deus. Entenda uma coisa: Ele diz em Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Então às vezes você entenda uma coisa: talvez parece que Deus está em silêncio sobre a tua vida, igreja, mas no momento em que o professor está em silêncio, é porque ele está trabalhando em nome de Jesus, igreja. Aí às vezes você me diz assim: mas eu estou passando pela prova. Mas é exatamente durante uma prova em que o professor olha para você, ele até fica dolorido, há até uma tristeza sobre ele, por ele entender que você não está conseguindo aquele negócio, mas ele está em silêncio. Mas a sua mente, o sistema de antropopatia, ou seja, os sentimentos de Deus, estão trabalhando ao teu favor, igreja. Se parece que Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não deixa de trabalhar por ti. Ele te convida a escutar antes de murmurar. Ele te convida a ouvir antes de falar. Ele te convida, Tiago capítulo 1, verso 19 ao 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Igreja, a ira, ela é um sentimento, nós temos. Mas a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. E ela declara algo: não permita com que a sua ira e vá com o sol se pondo. Não permita o sol se pôr em sua ira. O que quer dizer isso? Aquilo que deu problema hoje, resolva hoje. Agora. Jesus. Ouça antes de falar. E aquele lar não existia isso, era uma destruição. Aquele lar não existia esse negócio, era uma destruição. Era briga. Não havia conformidade. Eram palavras de maldição. Mãe amaldiçoando seu filho. Mesmo na limitação, dizendo palavras limitadas de maldição. Mas ainda assim com toda a dificuldade, porque ali não era ela, mas o ela tentava realmente ser pai. Aquilo que talvez havia uma ausência. Aquilo que talvez havia uma dificuldade de compreensão por causa da ausência da figura paterna. Você, pai, nessa noite, esteja presente com seu filho. Há uma grande importância da sua presença com seu filho. Você que é mãe e não tem o pai, entenda uma coisa: Deus, Ele vai te dar força, mesmo na sua limitação, mesmo na sua dificuldade, mesmo na situação em que você tenta entender o que vai fazer. Deus, de uma forma inexplicável e sobrenatural, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar e vai te fazer exercer essa função de mãe que exerce ser pai, em nome de Jesus, igreja. Fica firme. Fica firme. Jesus. Mas a segunda ética interessante é: ganhe antes de gastar. Mas às vezes nós não temos nem o que gastar. Não temos o que ganhar, né? Lucas capítulo 14, verso 28 e 30 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Igreja, este jovem desejava, mas não podia. Este jovem queria, mas não tinha. Esse jovem não via nem ninguém ganhar. Este jovem tentou muitas coisas, mas não tinha onde alcançar. Perspectiva de vida zero. Ou seja, tentou sonhos, tentou muitas coisas, sonhos futebolísticos, sonhos avassaladores, sonhos que viam seus amigos sonharem, mas era difícil todas as coisas, porque muitas coisas dependiam de alguém. Ou seja, nós vamos ver que Deus, Ele vai trabalhando. Esse jovem foi crescendo, foi conhecendo a Jesus, foi entendendo que primeiro tem que ouvir para falar. Não tinha isso em casa, não entendi isso em casa, mas a segunda ética, gastar, ganhar antes de gastar, foi tomando posse do seu coração e entendendo que tudo que nós podemos conquistar na vida, entenda uma coisa, nem sempre dar ao seu filho algo significa que você está o instruindo, talvez está até o atrapalhando, igreja. Existem momentos em que nós teremos de dizer não. Existem situações em que o não é a coisa mais importante que nós podemos falar para os nossos filhos. Porque talvez ele pode crescer achando que nunca vai poder tomar um não na vida. E o não na vida, igreja, nos ensina. Porque o não significa que eu não posso prosseguir. O não significa que ainda não é a hora. Talvez não é para mim. Porque o amanhã, só Deus Ele conhece. O amanhã, só Deus Ele sabe trabalhar por nós. Ou seja, e essa mulher, muitas vezes,
em sua limitação, ela tentava mostrar que a vida, ela é difícil. Nem tudo que nós desejamos, nós teremos. Nem tudo que nós desejamos, nós iremos obter. Pai, entenda uma coisa. Se você não tem algo para o seu filho hoje, não significa que ele não vai vencer na vida. Mãe, que você que é pai, faz essa função. Talvez a vida tenha sido dura para você. Talvez, se tem alguma aqui, a vida tem sido dolorida para você. Talvez você não consegue entregar para o seu filho, a sua filha, aquilo que ela deseja. Mas sabe de uma coisa? Existe um propósito em tudo. Este ganhar antes de gastar vai fazer este filho, esta filha chegar lá no futuro e entender que se ela obter ou ganhar alguma coisa, não vai mudar quem ela é, o seu caráter, o seu princípio, porque ela vai entender que na vida existe luta, igreja, em nome de Jesus. Continue guerreando, continue caminhando, porque isso são éticas das nossas vidas. A vida, existe um princípio moral. O que nós temos que caminhar é neste princípio moral. Porque o terceiro ponto aqui é pensar antes de agir, igreja. Quantas vezes este jovem não desejou sair de casa? Quantas vezes este jovem não desejou se apartar? Quantas vezes este jovem não aliviava quando estava em uma concentração tentando um futuro de futebol? Mas às vezes não dava, voltava para casa e se encontrava com a sua mãe bêbada, perdida, transformada, relacionamentos ilícitos. Ou seja, igreja, mas teve uma ética bem apresentada no coração. Pense antes de agir. Se tem uma coisa, pai, se tem uma coisa, família, que tem que existir dentro da nossa casa, é pensar, é analisar antes de nós tomarmos uma atitude. Provérbios 13:16 declara: todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Nós temos que pensar e analisar tudo que iremos fazer. O mesmo Provérbios 19:2 declara: não é bom agir sem refletir, e que o que se apressa com seus pés erra o caminho. Calcula os seus atos. Nós temos que analisar tudo que fazemos, tudo que mencionamos, tudo que agimos. Nós temos que primeiro analisar os nossos caminhos. Houve uma análise. Este jovem, em sua vida, final de adolescência, adentrando em uma juventude, entende que não dá mais. O mundo da bola não existe. Procura um rumo, um caminho, um trabalho. Através de amizades conhece Jesus. Adentra o ministério, a igreja. Ou seja, ainda que tinha um caminho cristão, mas de uma maneira a entender Jesus diferente. Quando este jovem adentra, existem alguns princípios que ele falava. Porque já houve sede desde o início. Já houve desejo desde o início. Mas existia um detalhe na oração: Pai, eu quero ser pai. Pai, eu quero ter o que eu nunca tive: família. Eu quero entender o que é esse negócio de abraçar e dizer: Pai, eu quero. Ou seja, Deus começou uma transformação. Deus começou a curar a sua mãe de tudo aquilo que não agradava. Deus começou a fazer transformações na vida do irmão deste jovem.
E ele continuava incessantemente, quando foi entendendo o negócio: Pai, eu quero viver a sua obra. A oração, ela foi mais incessante. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas havia uma observação: se o Senhor puder, só me concede uma coisa, Pai. Eu quero entender o que é ser pai. Eu quero entender o que é ter família. Este jovem não parava. Este jovem não parava. Não parava. Só que sempre lembrava que para tudo devemos pensar antes de agir. Este pensamento, ele nos leva a uma oração, igreja. Mas houve frustrações mesmo caminhando sobre a igreja, caminhando nas vontades de Deus. Porém veio o quarto princípio da ética. E é o quê? Tente antes de desistir. Talvez tenha alguém aqui que está desanimando. Talvez tenha algum jovem aqui que sonha, que tem sonhos, e talvez você já está querendo olhar para trás. Talvez exista alguma mulher, alguma esposa, algum marido, alguma mãe, que já está querendo desanimar. Mas a Bíblia nos convida a tentar antes de desistir, igreja. Há momentos que realmente vai acabar, não é para nós. Mas segundo as Crônicas 15:7 diz: mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. A partir do momento em que eu obedecer à lei, a partir do momento em que eu obedecer os princípios, tentar antes de desistir. Houve momento de frustração, mesmo diante da conversão deste jovem, onde veio desânimo, onde veio tristeza, onde veio querer parar, querer desanimar, querer desistir. Porém Deus bradava: vai caminhar, não pare, não pare, não pare. Ou seja, Atos 20:24 vai trazer a ideia que eu não tenho nada a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com excelência o ministério que o Senhor trouxe sobre mim. Foi o que foi dito por Paulo e foi ministrado neste jovem, quando ele foi para o seminário, quando ele desejou mais este negócio. Um texto que talvez foi sem entender, não foi bem entendido e compreendido ali no momento. Não tenho nada em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com excelência o ministério que o Senhor trouxe em mim. Atos 20:24. E tudo foi se passando. Este jovem nunca deixava de falar: Pai, quero viver sua obra. Mas se for possível, eu quero ter família. Eu quero ouvir eu te amo. Eu quero ouvir essa palavra. Eu quero poder dizer essa palavra. Eu quero poder ouvir a palavra papai. Ah, papai. Deus, ele começa a conceder isso para este jovem. Deus, ele começa a colocar isso para este jovem. Deus, ele começa a realmente instituir uma família neste jovem. Deus, ele começa a proporcionar uma família para este jovem, até que num certo momento, verdadeiramente, ele vira pai. Papai, o maior sonho que ele poderia realizar, no dia dos pais ali, era dias maravilhosos. Passou um dia do pai com a sua filha. Porém, os projetos de Deus não são nossos. Deus, ele decide recolher essa criança. Com 5 meses, essa criança é recolhida. Este jovem começa a questionar: pai, por quê? Eu queria ser pai.
A única coisa que eu te pedi, o Senhor me deu, mas agora tirou. Por quê, pai? Por quê? Por quê? Este jovem perguntou, questionou, dialogou, perguntou, falou, respostas não houve, mas ele lembrou de Atos 20 e 24 ministrado sobre ele. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra sobre mim com excelência o ministério que o Senhor colocou sobre mim. Ele começou a compreender, igreja, que nada é mais importante que aquilo que vem do alto. Meu Deus! Igreja, entenda uma coisa, pai, você só será excelente quando você começar a entender que a paternidade que você exerce ao seu filho vem primeiro de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Houve uma dor. A dor se aumentou porque houve um momento em que este jovem pensou, agora há uma restituição, mas o que parecia restituição aconteceu em uma nova perca, igreja. Houve uma desistência, houve falta de desejo, mas ele lembrou da quarta ética: tente antes de desistir, não pare, não pare. Deus, ele cura, igreja. Deus, ele cura. O Senhor trouxe em meu coração cura para esta noite. Deus, ele cura. Deus, ele transforma. Deus, ele age, ele trabalha neste negócio, igreja. Aquele jovem continuava dizendo: Senhor, a única coisa que eu queria era poder ouvir eu te amo, Abba Pai, era ter família, é entender este negócio de lá, de abraçar, de entender o que é amor, o que é família. Por que, Senhor? Aquele jovem perguntava, até que Deus disse: vai viver. Porque a quinta ética e final é viva antes de morrer, igreja. Eclesiastes 3,12 diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Vai viver. Eu te chamei para pregar o meu evangelho. Eu te chamei para viver a minha palavra. Eu te chamei para viver aquilo que você tem de mim sobre ti. Eu irei fazer aquilo que é no meu tempo. Até que Deus, igreja, é uma coisa incrível. Deus, ele faz na vida deste jovem. Um jovem que nunca foi pai, que nunca teve pai. Um jovem que nunca experimentou este negócio de entender o que é pai. Ele vira pai. Ele perde essa filha. O que era lindo se torna um grande pesadelo. Porém, alguns anos à frente, Deus, ele dá para este jovem uma filha no dia dos pais, igreja. Ou seja, eu não acredito em coincidência, eu acredito em obra de Deus. Ou seja, Deus, ele faz tudo na hora, da maneira dele, da forma dele. Ou seja, tinha tudo, já havia um atraso, era para aquela criança nascer há muitos dias, porém foi segurando, até que explode aquela bolsa, como um sentido de glória a Deus, para dizer: eu sou teu pai, eu cuidei de ti, toma aí o teu sonho, em nome de Jesus. O que Deus faz, igreja? O que Deus faz? O que Deus realiza? Oh, aleluia! Ele falou: viva, vai vivendo, seja pai. E este jovem muitas vezes entende uma coisa: se perguntá-lo, você queria perder a sua filha? Jamais. Mas existe um impulso em tudo isso, porque nos momentos em que há um desânimo em seu coração, ele lembra: não pode ser em vão.
Porque ele entende, igreja, que Deus em todo um propósito, ele estava ensinando a ele a viver o que é família, a amar e ser amado, a entender o que é ser pai. Ou seja, talvez era necessário um rasgo, talvez era necessário um trabalho, talvez era necessário um momento que parece que é regressão, igreja. Entenda uma coisa, às vezes parece porque nós somos flechas na mão do arqueiro, e às vezes parece que quando a flecha vai para trás, ela está regredindo, é porque vai acabar. A minha vida está só andando para trás, regredindo. Igreja, a flecha para ir bem longe, é necessário que primeiro ela vai bem para trás. Talvez pareça que você está regredindo. Mas pega isso como profético na sua vida. É Deus te preparando, igreja, para você voar bem longe, para você seguir o teu alvo. Talvez pareça, mas é um projeto. Talvez essa flecha, ela regride com dor, ela regride com perda. Esse jovem, foi necessário que ele perdesse. Às vezes parece que é de forma dolorida, sangrenta. Às vezes pode até parecer, mas é Deus te preparando para voar, para alcançar, para restaurar e para fazer grandes coisas sobre a tua vida, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. E este jovem vive, porque sabe que o amanhã pertence a Deus, igreja. Este jovem está aqui e fala com vocês. Este jovem sou eu que ministro essa palavra. Este jovem, igreja, pode viver aquilo que Deus tem para ele. E você também. É necessário que todo corte, toda ferida seja cicatrizada, seja sarada. Talvez exista algum jovem aqui nesta noite que também entende que não tem perspectiva, que não tem condição, que não consegue alcançar. O mesmo Deus que fez em mim é o mesmo nesta noite que vai fazer em você, em nome de Jesus. O mesmo Deus que fez na minha mãe é o que vai fazer em você, mulher solteira, mãe solteira, nesta noite. O mesmo Deus que realizou em mim esta paternidade é o mesmo Deus que vai fazer sobre você, pai, nesta noite. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho filha, hoje eu tenho aquilo ao qual eu sonhava. Ou seja, eu obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Então vive esses princípios, igreja. Quero repetir para encerrar. Vive esses princípios. Escute antes de falar, ganhe antes de gastar, pense antes de agir, tente antes de desistir e viva antes de morrer, igreja. Amanhã pertence a Deus. Então viva o hoje, viva o agora, em nome de Jesus. Vamos orar, fica de pé. Fica de pé. Em nome de Jesus, igreja. Deixa Deus curar o teu coração. Se existe alguém que quer orar mais juntinho aqui, vem aqui à frente. Talvez você entenda que alguma dessas éticas aqui é necessária na tua vida. Talvez você entenda que tem alguma dor, algo sangrando no teu coração nesta noite. Se houver, eu quero te convidar aqui à frente, igreja. Talvez como este jovem você necessita. Talvez você tenha feito perguntas para Deus aqui nesta noite. E talvez Ele não vai responder, Ele vai agir. Ele vai restaurar sua casa, sua família. Ele vai restaurar a tua paternidade. Então você jovem, homem, mulher, pai, você mãe que exerce a paternidade, se você assim sentir, vem aqui à frente, vamos orar. Eu quero convidar a igreja, vem à frente, vamos orar. Vamos orar juntos aqui, amém? Vamos orar, vamos adorar aqui juntos nesta noite. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele, que Ele quer derramar cura aqui neste lugar. Ele quer derramar cura aqui nesta noite. Em nome de Jesus. É um culto de adoração, igreja. Nós não precisamos de aumentar nada aqui nesta noite. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. O mesmo Deus que exerceu na vida desse jovem é o que vai exercer
acontecer na tua vida. Se houver jovens celulares, se houver jovens aqui que não tem pai presente, vem aqui. Eu quero orar com você. Deus quer curar o teu coração. Deus quer curar a tua tristeza, por favor. Talvez você que tem, mas está ausente. Há uma presença mentirosa sobre a tua vida. Deixa Ele curar o teu coração. Deixa Ele curar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Obrigado por este nome louvado. Obrigado a Deus pela fidelidade. Vai curando vidas aqui nesta noite. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Ele quer curar o teu coração. Se existe jovem, coloca a mão no teu coração. Jovem que não tem Pai presente, começa a dizer: Senhor, cuida de mim. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, livre, ela canta, nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Deus. Nós adoramos a graça. Nós adoramos a misericórdia. Ó Deus, vai abençoando. Vai abençoando. Vai abençoando. Vai guardando, ó Deus. Vidas aqui nesse lugar. Vidas aqui nesse lugar. Que seja, Deus, tocada. Toca, Deus. Enche vidas nesta noite. Enche vida neste momento. Que jovens sejam curados. Que jovens sejam tocados. Que pais sejam restaurados. Que famílias, ó Deus, sejam restituídas na tua presença nesta noite. Cura, Pai. Cura, Pai. Hoje a dor, hoje a tristeza, hoje a desânimo, aviva a fé, a ânimo, aviva o desejo, aviva, Pai, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.